Fala, pessoal, boa noite. Aí, tudo bem? Silvia, Larissa, Mara, duas Larissa. Tudo bem, gente? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Infelizmente, não tivemos aula semana passada, ao vivo, né? Tivemos as nossas outras aulas. Graças a Deus diminuiu o vento aqui em Santa Catarina, mas ainda está bem forte. E espero que a internet funcione. A gente estava um tempinho aqui já conversando, estava tudo ok. Como é que está o som aí para vocês? Legal? Show de bola. Então, gente, muito bem-vindos. Quero apresentar, antes de a gente começar, para vocês o professor Rafael, que é o nosso convidado da noite aqui junto com o Ricardo, que também é um convidado e colaborador do RCVET. Ele nos auxilia em algumas questões das publicações e de conteúdo. E esse caso que a gente trouxe para compartilhar, ele é da clínica que o Ricardo atende, da VetMax de Palhoça. E a gente selecionou porque é um caso bem interessante, cheio de detalhes e de mistérios aí para a gente discutir. Rafael, quer te apresentar aí para o pessoal, dar um oi para o pessoal, para a gente começar? E aí, gente, tudo bem? Antes de mais nada, agradecer o convite da Helena, do Ricardo, do pessoal do Raciocínio Clínico VET, né? E Raciocínio Clínico VET. Obrigado pelo convite. E só para adiantar, esse caso que o Ricardo tentou discutir comigo, na verdade eu só assinei embaixo. Ele já tinha feito basicamente tudo. Então eu só falei assim, vai, toca o barco aí, que é isso mesmo. Então, eu provavelmente não acrescentei nada nesse caso. Eu só falei, faz isso, faz aquilo, mas assim, ele já tinha feito absolutamente tudo. Então, só para ficar claro aí em relação a esse caso. Mas é um prazer estar com vocês. Vamos lá, vamos conversar, trocar uma ideia de meningoencefalites. Muito bem, Rafael. Te agradeço. Ricardo, tu quer dar um oi aí para o pessoal também? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Ricardo, trabalho hoje como clínico geral, atendendo numa clínica, atendendo todas as especialidades e, enfim, é um caso que foi bem desafiador e pela evolução dele e tudo mais. E como clínico geral, sempre bate a dúvida e é nessa hora que a gente conta com os especialistas para, enfim, para conduzir o caso e tudo mais. Show de bola. Então, o pessoal disse que o áudio está ok, tudo certo. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a nossa discussão de hoje. Gente, como de costume, vocês já têm vários rostinhos conhecidos aqui. Vocês podem interromper a qualquer momento para tirar dúvidas, tá? Eu vou começar relembrando um pouquinho do caso que a gente já compartilhou com vocês, né? E esse vai ser o nosso primeiro momento hoje, a discussão do caso do Spike. É Spike, né? Eu adoro trocar nome dos cachorros, gente. É o Spike. Se trocar, tá. Então acertei dessa vez. E no segundo momento, a gente vai abrir para um momento tira dúvidas da turma 7 em relação ao módulo 2. Tá? Então, primeiro a gente vai discutir o caso. Sempre vai ter uma discussão de hemograma, leucograma, eritrograma, né, nos casos, porque são exames subsidiários que a gente, em geral, vai solicitar, mas só para ficar claro aqui como é que vai ficar a organização, tá? Então, vamos lembrar o caso aqui, vou explicar para vocês. Ricardo, como foi tu que atendeu, né? Se eu esquecer de algum detalhe aqui, você me lembra, tá? Uhum. Então, o Spike era um cão macho da raça Pitbull, né? De 9 meses, não castrado, de 25 quilos. Meio pitilata, parece ali, né? Isso vai fazer diferença, mas tá. Parece a neve, a minha cachorra é um pitbull que vira lá. Foi atendido, então, no hospital veterinário na região de Palhoça, que fica próximo a Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E a tutora relatou que o animal começou a apresentar dificuldade para caminhar dos membros pélvicos. Ela achava que era dos membros traseiros, né? Por mais de uma semana. E a tutora achava que ele tinha dor. É isso, né, Ricardo? Era uma tutora atenciosa, assim, que observava bastante o paciente. Ele tinha acesso dentro de casa, ela tinha uma criança pequena em casa, ele vinha, frequentava durante a noite na sala e tudo mais, e durante o dia ficava na rua também.
Então, ela tinha uma intensa monitoração pelo paciente. Legal. Ela relatou durante a anamnese que ele já tinha tido uma virose quando tinha 3 a 4 meses de idade, que foi internado e se recuperou, tá? Uma possível parvovirose. E aí, gente, já vou chamar a atenção um pouquinho nesse momento da anamnese, de um ponto, quando a gente começa uma consulta, uma avaliação clínica de um paciente, a gente vai fazer a anamnese o mais ampla e detalhada possível, só que a gente tem que cuidar para que informações da anamnese não sejam distratores da nossa abordagem diagnóstica, que a gente não se distraia com aquilo e tente achar, às vezes, cabelo em ovo. A gente discute várias coisas nesse sentido aqui, né? Só para a gente já começar a pensar nisso. Ele seguia comendo bem, tomando água, tinha sido everminado há 2 meses. Em relação às vacinas, ele tinha tido problemas no protocolo, não foi como deveria ser, mas, segundo ela, tinha 3 doses de vacina ética, né, importada. Tinha contato com outros cães e gatos e pássaros de gaiola, tá? Esse pode ser um dado importante aí na anamnese. Meu Deus, deixa eu tirar o áudio do vídeo. Começou a rodar da lenha aqui. No exame físico não tinha nenhuma alteração importante. Foi isso, né, Ricardo? Isso. E na segunda avaliação ele já estava em decúbito external? Não, ela chegou, ele tinha uns sinais muito específicos, não chegava a ser bem uns tremores ou algum sinal de uma mioclonia, alguma coisa do tipo, só que ele tinha um pouco de sensibilidade na região de quadril, pelve, tinha um pouco de rigidez, ele estava muito receoso também. Então, não sei se isso já poderia ser uma alteração do caso, mas olhando o paciente de uma forma geral, o olhar do paciente era de muita receosidade. Ele estava muito desconfiado, até ele era um paciente grande, a tutora botou dentro do carro, botou ele no colo, trouxe o próprio ambiente, tinham várias... Mas tu não percebia alteração de estado mental nesse primeiro momento? Não, totalmente consciente, ausculta, reclamou ao aferir a temperatura retal, tipo, bem consciente. Daqui a pouquinho o professor Rafael vai explicar para vocês a importância dessa diferenciação, né? Se o paciente tem alteração de estado mental ou não nesse primeiro momento. Tá. Então, foi tentado deixar o paciente em estação. Aqui é um vídeo desse primeiro atendimento que o Ricardo fez para complementar o caso, né? Então, é visível que o paciente tem aí uma ataxia importante, né? E nessa posição do vídeo a gente já consegue perceber também um distúrbio proprioceptivo, né? Tem déficit proprioceptivo. Esse vídeo já foi depois do evento da crise convulsiva. Já foi já depois, hein? Isso, porque ele teve... Eu atendi ele, era à noite, por volta quase esse horário. E com os sinais bem específicos e tudo mais, e só tinha maquinograma disponível e tudo mais. E como no estado geral, a clínica geral do paciente, parâmetros, hidratação, não tinha sinais de vômito e tudo mais, eu optei por medicar ele e liberar. Expliquei da condição da tutora e tudo mais, por isso eu optei por essa conduta. No primeiro momento parecia mais dor, né? Não tinha sinais neurológicos evidentes. E inclusive ali, acho que se tu voltar no slide anterior, eu fui tentar fazer teste de ortolânia. Desculpa. Um dos principais diagnósticos diferenciais poderia ser displasia, e ele reclamou um pouco, acho que, se eu não me engano, em membro pélvico esquerdo. Então, poderia ser algum sinal de dor. Ele tinha comido recente, até pela questão para sedar, um raio-x de pelve, ter um preparo melhor, não chegar atropelando. Legal. Tá. Daí, após umas 18 horas do atendimento, né, o paciente retornou e a tutora informou que ele estava muito mal e que ele teve tipo um ataque. Segundo o relato da tutora, era compatível com uma crise epilética, né? E aí o paciente deu entrada novamente na clínica com um quadro sugestivo de
de ser pós-ictal, de ser pós-período convulsivo. Não sei se esse termo ainda é aceito. Utilizável. Então, tem umas coisas que mudaram, né? Não, é. E ele estava salivando bastante, estava hipertérmico, taquicárdico, taquipneico e ainda com rigidez de membro. Tá? Aí foi iniciada a terapia de suporte e fenobarbital, 3 mg por quilo, 2 vezes ao dia, e iniciada a avaliação com exames complementares. Foi realizado o primeiro exame de sangue, né? Esse vídeo aqui está no lugar certo, Ricardo? Agora... Isso, ele deu entrada no meio do feriado, e isso foi no outro dia, quando eu retornei para a clínica, o plantonista recebeu o paciente, deu todo o suporte, e no outro dia, quando eu cheguei na clínica, no início, ali meio-dia, que eu avaliei o paciente, esse é o vídeo, pós-crise. Tá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Há bastante rigidez, né, dos membros pélvicos. Daqui a pouco a gente já vai falar mais detalhes do exame neurológico, gente, só para vocês verem a condição do paciente aí nessa pós-internação, uma provável, né, compatível com um evento epilético. Foi realizada uma nova avaliação, o paciente estava em decúbito external, parâmetros vitais dentro da normalidade. Ele apresentava uma paraparesia não ambulatória de membros pélvicos, a gente já vai falar sobre esses termos, dar uma revisadinha nisso com o professor Rafael. Propriocepção ausente em membro pélvico direito e muito reduzida em membro pélvico esquerdo, atrofia de músculos temporais, reflexo palpebral lateral direito ausente e medial reduzido, e as suspeitas clínicas levantadas pelo Ricardo nesse momento, com a evolução do paciente para um quadro com maior característica de envolvimento encefálico, foi as meningoencefalites de origem infecciosa, como sinomose, toxoplasmose e criptococose. Tá? Então, isso, se a gente voltar lá para a anamnese, tinha informação de pássaros no ambiente, né? Então, a criptococose sempre deve ser considerada diante desse quadro, ainda mais sendo um paciente jovem, que teve um quadro de uma doença que causa uma imunossupressão importante, a parvovirose, né? A criptococose, ela pode ter uma evolução mais insidiosa. Então, eu lembro que nesse momento o Ricardo já estava conversando comigo sobre o caso, né, Ricardo? Que a gente já tinha trocado uma figurinha. Foi uma das coisas que a gente ficou bastante tendencioso. Como os alunos aqui do Descomplicando conhecem bem o termo, sistema tipo 1 ficou dizendo criptococose, né? E o sistema tipo 1, principalmente, desculpa te cortar, porque eu já fui estagiário da professora Helena e ela já atendeu vários casos inespecíficos e o martelo bateu, fechou o diagnóstico como criptococose. Então, é uma coisa que sempre vem listado no tipo 1. Show de bola. E aí, gente, foi feito o hemograma e bioquímica sérica, né? Esses exames eu tinha compartilhado com vocês lá no Instagram, mandei também nos canais de Telegram aí para vocês. E nesse leucograma, deixa eu ver se eu marquei aqui as alterações. Nós temos, a princípio, uma anemia, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui? Esses valores de referência, eles são para cães adultos, tá? Então, no final da aula, quando a gente for tirar as dúvidas do módulo 2, eu vou revisar isso um pouquinho com vocês. Mas eu procurei referência específica para filhote de raça pitbull e não encontrei estudos específicos. Então, a gente olhou na referência de labrador, que é o porte mais aproximado, e para a idade é anemia, tá? Então, uma anemia normocítica normocrômica e não foi feito contagem de reticulócitos. Vocês já vão entender por quê. Porque a causa provável dessa anemia ela fica mais clara com a evolução do diagnóstico. Então, o que a gente precisa considerar? Quando é normocítica normocrômica, sem nenhuma observação lá na observação de lâmina, nenhum sinal de regeneração, é muito mais provável que seja a regenerativa. Isso não confirma que é a regenerativa sem a contagem de reticulócitos. Num quadro de doença hiperaguda, com um acometimento encefálico, principal
causa para essa anemia que a gente deve considerar no diagnóstico diferencial é a anemia da doença inflamatória. Então, quando tem uma doença inflamatória importante, a gente vai ter supressão da eritropoese e muito provavelmente foi isso que aconteceu no caso do Spike, tá? O que mais que foi observado nos exames, tá? Esse paciente apresentava uma discreta neutropenia e uma eosinofilia, tá? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento, gente? Se esses achados do eritrograma, eles têm realmente correlação com o quadro do animal, com essa apresentação, ou é outro problema clínico que também causa alterações hematológicas e tem outra doença neurológica? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder, tá? Então, da anemia a gente vai discutir mais lá na revisão, mas daqui a pouquinho, fechando o diagnóstico, vocês vão entender isso melhor. O que chama atenção aqui nesse exame também é a eosinofilia, tá? Então, essa neutropenia, gente, de 3.000 para 2.800 é muito pouca diferença em relação ao valor de referência. Então, eu não me preocuparia tanto com isso, mas a eosinofilia é importante, tá? Então, eu coloquei aqui para a gente relembrar que existem uma diversidade de causas de eosinofilia, né? E, de novo, o sistema tipo 1, lá da nossa memória, ele vai puxar verminose. Vai ser a primeira coisa que vem na cabeça e, às vezes, ela trava ali. Tipo, esqueci do resto. Né? Então, quais são as causas de eosinofilia? Parasitismo é uma causa importante. Tá? Quadros de hipersensibilidade, doenças infecciosas. Tá, antes de eu passar para o próximo slide, o que a gente precisa considerar? Diante do quadro do paciente, o que causa eosinofilia, que causa meningoencefalite, que é o quadro clínico compatível com meningoencefalite, tá? Então, dentro das parasitoses e doenças infecciosas, a toxoplasmose e a neosporose são doenças parasitárias que podem causar eosinofilia. Então, isso chama a atenção que a gente precisa descartar essa possibilidade. E olha aqui a criptococose, gente. Se a gente for lá olhar as causas de eosinofilia, a criptococose está aqui. Então, de novo, a gente precisava descartar essas causas infecciosas para seguir na nossa abordagem diagnóstica e, principalmente, tomar uma decisão terapêutica. Se esse paciente não for tratado rapidamente em todas essas condições que eu estou destacando aqui, que podem levar à eosinofilia, a morte é certa. Sim. Né? Então, era uma questão, assim, que a gente precisa ter clareza e rápido desses diagnósticos para poder tomar uma decisão terapêutica, tá? Aqui todas as outras... Só Pode fazendo falar, um outro Ricardo. adendo, assim, mas se fosse, por exemplo, uma toxoplasmose ou criptococose, se a gente chegasse e afunilasse nesses dois diferenciais, não dá para pensar na opção de fazer um diagnóstico terapêutico, porque são condutas terapêuticas muito diferentes. E até porque resposta, tempo, tipo de medicamento, o próprio tipo de antibiótico para utilizar para tratar a toxoplasmose, são tratamentos muito diferentes um do outro. Diferente se a gente tem, por exemplo, uma meningoencefalite bacteriana e eu não tenho ainda a resposta de uma cultura e de um antibiograma, e entre uma toxoplasmose, querendo ou não, a base dos dois tratamentos são antibióticos. Então, a gente faz um diagnóstico terapêutico mais próximo, as opções terapêuticas são muito semelhantes. Diferente de uma criptococose com a toxoplasmose, que tu fica no divisor de águas, ou pende para um lado ou pende para o outro. E fora isso, tem a questão do prognóstico também, né? Então, sim. Lógico que a decisão terapêutica é muito importante, mas o prognóstico muda completamente em relação a esses diferenciais, né? E aí, gente, nesses mapas mentais que vocês já tiveram acesso nas nossas aulas, tem várias outras causas de eosinofilia, né? Então, esse é o primeiro ponto. A eosinofilia tem a ver com quadro neurológico ou não? Essa pergunta a gente não tem como responder agora. E faltou uma doença aqui, se depois o Rafael tiver mais alguma para contribuir no meu mapa mental, a meningoencefalite eosinofílica, que é uma meningoencefalite não infecciosa, também é uma doença que cursa com eosinofilia e pode ter a apresentação clínica que o Spike teve, né? Então, eu incluí ela aqui,
que ela não estava nesse mapa anteriormente, mas também a gente precisa considerar nesse caso, tá? Outra neoplasia que tem acometimento encefálico frequente é o linfoma, então também não tem como a gente chegar em um diferencial só pela apresentação clínica e pelos exames básicos de hemograma e bioquímica sérica, tá? Então, diante de todos esses achados e da impossibilidade de se decidir uma terapêutica de forma mais adequada e também de um prognóstico adequado para esse paciente sem mais exames, foi optado por fazer anestesia geral e coleta de líquor para seguir com as avaliações, tá? Então, gente, eu vou passar agora a palavra aqui para o professor Rafael conversar um pouquinho com vocês. Eu trouxe aqui, Rafael, que a gente sempre conversa com os nossos alunos, que a gente deve identificar os dados elementares em relação ao problema clínico para chegar na nossa suspeita. Então, por isso que eu deixei aqui para você conversar com eles um pouquinho sobre isso. Muito bem, vamos lá. Seguinte, olha, gente. A condução que a Helena está falando assim, ó, é perfeita. Qual que é o maior problema que eu vejo dos clínicos gerais por aí? A não identificação do problema. Porque, entende, olha a dificuldade que o Ricardo teve e que eu tenho, hoje eu atendo só neurologia e muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Qual que é a minha dificuldade? O histórico inicial chegou com dificuldade de locomoção. Isso é muito amplo, é muito vago. A dificuldade de locomoção pode ser dor, pode ser claudicação, pode ser uma coisa na cabeça, encéfalo mesmo, pode ser medula, ortopédico, o Ricardo comentou de displasia, pode ser muita coisa. Então, para a gente começar a nossa conversa, uma das coisas mais difíceis é identificar o problema, que naquele momento inicial, que chegou com aquela dificuldade de locomoção, é muito difícil naquele momento. As coisas se tornaram mais claras para o Ricardo e para quem fosse atender esse caso, quando o paciente teve uma crise epilética. Beleza, aí esclareceu. Então, aquela dificuldade... Opa, é alguma coisa a mais. Exato. Então, assim, mas assim, a dificuldade naquele momento inicial, sem a crise epilética, é normal. Você vai ter mais dificuldade para localizar a lesão. O pessoal é mais aluno ou mais formado? É meio termo? Como que os alunos... Deixa eu ver as carinhas de quem está aqui hoje. Só para ter uma... Eu acho que tem um misto, aqui. Beleza, tá. Então, assim, não, é só para saber... Mais formado. Mais formado, beleza, tá, melhor ainda. O que acontece é, quem já recém-apresentou o TCC, beleza, então já está mais para o final e isso aí. O que acontece é, todo mundo que assistiu alguma palestra de neurologia, vira aquele clássico de localização de lesão. Você tem que localizar a lesão para começar a nossa conversa. Para você ter ideia assim, da importância da localização de lesão, tem alguns livros que eles trazem quais são as principais doenças, quais são os principais diagnósticos diferenciais baseado na localização de lesão. Então, muito bem. A abordagem inicial do Ricardo ali teve uma dificuldade que acredito que muitos teriam, talvez eu também teria. Dor, será que ele estava andando com dor? Será que não estava? Que vai fazer sentido na frente, pensando na meningoencefalite. Teve a crise epilética, ficou tudo mais claro. Toda vez que o paciente tem uma crise epilética, obrigatoriamente, crise epilética é sinônimo de lesão de córtex. A gente fala que é o cérebro do cachorro, que o córtex é sinônimo de cérebro. Não confundam cérebro com encéfalo. Tá? Encéfalo é tudo que a gente tem dentro da cabeça. Tá? Então, tem o encéfalo, tem o córtex, a região do tálamo, o tronco encefálico, o cerebelo, tudo isso é o encéfalo. O cérebro é os hemisférios cerebrais dentro dos giros, dos sulcos, aquela parte maior mesmo ali do encéfalo. Tá, muito bem. Então, aquilo ali ficou muito claro que o paciente teve uma crise epilética e aí a gente tem uma lesão cortical. Ponto. A partir daí, a gente vai montar um quebra-cabeça. O paciente tem uma crise epilética, é um pitbull novo, né, menos 9 meses de idade, menos de 1 ano de idade. Você vai juntar as peças, está evoluindo, é progressiva essa lesão, por quê? Porque chegou em um dia e no dia seguinte ele teve essa crise epilética. Então, junta. É um pitbull novo, né, um filhotão, 9 meses é um filhotão,
tem uma crise epilética, tem uma lesão cortical, e essa lesão que ele tem é uma lesão progressiva. Começou com um jeito, começou com dor, e aí depois evoluiu para uma crise epilética, então a gente subiu de degrau. Juntando várias peças do quebra-cabeça e inicialmente identificando os problemas mais fáceis, a gente vai fazer a lista de diagnósticos diferenciais para ver quais exames a gente vai pedir na sequência, baseado na lista de diagnósticos diferenciais. Eu sempre falo assim, né? Os recém-formados, os mais novos aí, eu sempre falo que a gente não precisa falar e dar diagnóstico na primeira consulta para o proprietário. Porque o que é importante? O proprietário se sente seguro. Agora é tutor, né? Eu acabo falando proprietário ainda, mas eu sei que é errado. Mas é igual convulsão e epilepsia, esses termos aí a gente não se apegou ainda. Exatamente. Eu vejo que o tutor, ele fica tranquilo quando você tem um plano para ele, entende? E nas minhas consultas, nas primeiras consultas, tranquilamente, 80% falou, ó, eu não sei o que o seu cachorro tem. Juntando o meu quebra-cabeça, idade, juntando a raça, juntando a evolução, que a gente viu que nesse caso é progressivo, juntando os sinais clínicos, a localização de lesão, eu consigo falar. A minha primeira suspeita é uma meningoencefalite tal, e aí que o Ricardo e a Helena pensaram em criptococose, pensaram no histórico, eosinofilia, beleza? Em segundo lugar, sei lá, sinomose, em terceiro lugar, toxoplasmose, em quarto lugar, tal coisa. Tá, esses são meus primeiros diagnósticos diferenciais. O que eu vou fazer para concluir ou excluir essas minhas possibilidades? Eu vou fazer uma tomografia, vou fazer uma ressonância, vou fazer um líquor, como foi feito. Então, entendam que não se preocupem em dar diagnóstico de cara para o proprietário. Se preocupem em ter um plano para o proprietário. Se você explicar isso para ele, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, eu preciso obrigatoriamente fazer esse exame para concluir tal coisa, eu preciso fazer o outro exame para excluir tal coisa, geralmente eles ficam mais tranquilos e eles confiam mais em você de alguma forma. Tá? Acho que era isso que eu tinha que falar, mais ou menos. Helena, acho que me ajuda. Acho que sim. Só acho que eu falei que você ia falar da terminologia de paraparesia, dos diferenciais. Tudo bem, seguinte. Qual são os termos? Paraparesia, que foi colocado ali, paresia é sinônimo de fraqueza. Para significa de membros pélvicos. Então, eu posso ter uma paraplegia, que é perda total dos movimentos. Eu posso ter uma paraparesia, que é uma perda... A paresia, o termo correto, a definição correta é perda parcial da função motora. Então, é aquele cara que fica mais fraco. É uma fraqueza. Basicamente, sinônimo seria uma fraqueza. Paraplegia seria perda total. A gente joga tetraparesia e tetraplegia, imaginando que são os 4 membros envolvidos. Para são só os membros pélvicos, tetra são os 4 membros. Tem também monoparesia, monoplegia, é um membro só afetado. Tem monoplegia do membro pélvico direito, tem monoparesia do membro torácico direito. Então, é só um membro envolvido. Falo já da terminologia da meningoencefalite? Pode falar, pode falar. Vou deixar para o final. Não sei como que você... Não, pode abordar aqui já. Seguinte, nós quando a gente fala meningoencefalite, é um termo super amplo. Basicamente, né, se a gente pegar a etimologia da palavra, it, aquele sufixo clássico de inflamação, então tem uma inflamação do encéfalo e das meninges. Tá? Então, essa é a meningoencefalite. Eu posso ter só uma encefalite, eu posso ter só uma meningite, eu posso ter uma meningoencefalite, eu posso ter uma meningoencefalomielite. A mielite está envolvida medula espinhal. Então, vamos separar. Eu posso estar envolvido uma inflamação só da medula espinhal, eu chamo mielite. Se tiver envolvido só o parênquima encefálico, eu chamo encefalite. Se tiver as meninges envolvidas, eu chamo meningite. Essas coisas podem ou não estar associadas. Na maioria das vezes estão associadas. Pelo menos meningoencefalite e meningomielite. Em alguns casos, eu tenho as 3 coisas envolvidas, que a gente chama de meningoencefalomielite. Então, está envolvido medula espinhal, alguma porção do encéfalo e a meninge envolvida também. Uma coisa que é importante, então, esse termo é super amplo e não é um diagnóstico. Né? Meningoencefalite a gente só está falando que está inflamado o negócio.
O que a gente precisa descobrir, o que a gente precisa diagnosticar é a causa, né? Descobrir a etiologia dessa inflamação. Aí, de novo, será que vai ser a criptococose? Será que é toxoplasmose? Será que é sinomose? Ou seja, eu tenho causas, alguma coisa literalmente está inflamando essas estruturas. Essas inflamações, de regra geral, elas são ou infecciosas ou não infecciosas. Tem uma turminha de inflamações que a gente chama de inflamações não infecciosas, encefalites não infecciosas, que são basicamente 4, né? São a meningoencefalite granulomatosa, tem a leucoencefalite necrosante, a meningoencefalite necrosante, a eosinofílica ali que foi colocado realmente assim, ela é rara pra caramba, tem assim alguns poucos relatos no mundo, assim, e é um tipo de meningoencefalite idiopática. A idiopática realmente, assim, ficaria, se a gente colocar no diferencial, ficaria bem baixo pela casuística mesmo, que ela realmente tem poucos relatos no mundo, assim. E tem um tipo de inflamação não infecciosa que a gente chama de meningoencefalite responsiva ao corticoide. Olha só, a gente não sabe exatamente de onde ela vem, mas ela responde muito bem ao corticoide. Essa ideia não tem muito segredo. Então, assim, basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente vai listar, e não tenho dúvidas que o princípio de doenças infecciosas, de forma geral, aquela história assim, doenças infecciosas, de forma geral, elas são mais comuns em filhotes. Não são exclusivas, tome cuidado. Quando a gente fala de sinomose, de parvo, até a parvo, que é menos comum em adulto, acontece parvovirose em adulto. É raro também. Com certeza, ela é muito mais comum em filhote. A sinomose já é mais democrática, né? A sinomose já realmente já pega, realmente é mais comum em filhote, mas pega toda a turma, né? Todas as faixas etárias. Mas lembrem que o direcionamento do raciocínio aqui foi, pensando num filhote de 9 anos, deve pensar em infecciosas. Deve, não tem como não pensar nisso. E o histórico de vacinação foi meio falho também, né? Se eu não me engano. Então, assim, se foi meio falho, assim, o raciocínio foi, devemos pensar em inflamações, em meningoencefalite de origem infecciosa, porém, não dá para descartar também as não infecciosas, que é a MEG, que eu falei. MEG é sinônimo da meningoencefalite granulomatosa. A necrosante, tanto a meningoencefalite necrosante quanto a leucoencefalite necrosante, elas são mais específicas de algumas raças pequenas, né? O Pug, a leucoencefalite é do York, então, o York é o top 1 mesmo, já a meningoencefalite necrosante é do Pug, do Maltês, do Chihuahua, já tem alguns casos, tem relato de Pinscher já, e a gente tem bastante Pinscher, então tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui para frente fizemos os nossos diagnósticos diferenciais. Então, com certeza, as inflamações seria o top 1, aí a gente vai listar, né, quais são a ordem de prioridade, a criptococose, a sinomose, que eu acredito que nesse caso seriam as principais. Outras doenças, para esse caso, afetando um pitbull de 9, deixa eu fazer só um rascunho aqui rapidinho para dar uma pensada. Então, assim, entendam que qualquer lesão encefálica, qualquer lesão no córtex poderia causar exatamente isso. Importante, a gente tem uma informação importante que ela progrediu. Então, começou de um jeito e piorou de outro. Algumas doenças são progressivas, outras não são progressivas. Por exemplo, no nosso diferencial deve entrar tumor, né? Neoplasia encefálica, deve entrar no nosso diagnóstico diferencial. A probabilidade de um pitbull de 9 meses ter uma neoplasia encefálica é muito baixa. Mas o que eu quero dizer é, uma neoplasia encefálica, uma neoplasia afetando o córtex, causaria exatamente a mesma coisa, poderia ter exatamente essa mesma evolução. De regra geral, as neoplasias evoluem mais devagar, as inflamações evoluem mais rápido, como foi o nosso caso. Então, esse caso, assim, daria para pensar muito em inflamação, porque inflamações evoluem relativamente rápido, e às vezes evoluem relativamente rápido para a morte. Tem algumas que evoluem assim, em questão de... Já peguei cachorro que atendi agora, numa manhã convulsionando, à tarde morreu. É isso. Muitas vezes evolui rápido mesmo, que não dá tempo de você fazer absolutamente nada.
Outras possibilidades. Poderia ser trauma, um trauma craniano. Será que um pitbull, sei lá, bateu a cabeça, alguém deu um chute no pitbull? Poderia ser. Não dá para abrir para falar, né? Mas, assim, não daria para a gente colocar no nosso diagnóstico diferencial trauma, porque evoluiu. Trauma, de regra geral, são sinais agudos e não progressivos. Não vai piorar. O que eu sempre brinco é, se qualquer um de nós for atropelado, eu espero que não, né? Tomara que Deus, que ninguém seja atropelado aqui. Se alguém for atropelado, você não vai ficar mal depois de 2 dias. Você não vai piorando ao longo de uma semana. Você vai ser atropelado e você vai ficar mal naquele momento. Até pode piorar em algumas poucas horas, por causa do edema, por causa de uma hemorragia, mas, de regra geral, os traumas são agudos e não progressivos, né? Não vai piorando com o passar do tempo. Outra possibilidade, não dá para descartar doença congênita, tá? Doença congênita, 9 meses, né? Então, será que um pitbull tem alguma doença congênita? Aí a gente tem que saber quais doenças congênitas que afetam o córtex, tá? Eu penso em basicamente 2, hidrocefalia, e eu pensaria em cisto aracnoide, tá? Basicamente, eu pensaria nessas 2 congênitas inicialmente, que são mais comuns de afetar o córtex. Pitbull, hidrocefalia, manifestando com 9 meses, imagina que o cara nasceu com hidrocefalia, né? E quando a gente fala congênito, o cara nasceu assim, né? Então, 9 meses. Primeiro, hidrocefalia em cachorro de grande porte não é comum, né? A gente não vê com certa frequência, a gente vê os pequenininhos, dos quais, e não é comum. Aí pensa, o cara nasceu com hidrocefalia, só vai manifestar sinal clínico com 9 meses de idade? Não faz muito sentido, é muito pouco provável que seja isso. E o cisto aracnoide, basicamente, assim, é um cisto dentro do encéfalo, digamos assim, que ele pode comprimir o córtex, só que muitas vezes ele é só um achado de imagem. Tem trabalhos falando muito legais, assim, que você tem cisto, os cães, né? Vocês não. A gente também tem esse cisto e faz a mesma coisa. Os cães, eles têm cistos gigantescos, ocupando, assim, 30%, 40% da caixa craniana, sem sinal clínico. E é impressionante, você vê umas bolas gigantes assim, e fala, como que esse cara não tem nenhum sinal clínico de encéfalo? Muitas vezes eles não têm. E, de novo, aí você tem que correlacionar o cisto, você tem que correlacionar, será que isso é verdade? Será que não é verdade? Será que o sinal clínico desse paciente corresponde com o local do cisto? Então, de congênito, eu pensaria nessas, afetando o córtex, acho que não teria outras possibilidades, mas, de novo, seria muito tempo de evolução. Geralmente, as doenças congênitas se manifestam nos primeiros meses, né? Não vai esperar até 9 meses para manifestar. Que mais? O professor, Fala, Ricardo. Causas metabólicas, como uma hipoglicemia, para levar a uma crise convulsiva. Beleza, eu ia falar nessa congênita, que é congênita e metabólica. Uma doença congênita associada com metabólica é o desvio porto-sistêmico, o shunt porto-sistêmico. Poderia ser, mas eu acho que é uma evolução muito grande. Daí, imagina, é um cachorro de grande porte, provavelmente ele tem desvio porto-sistêmico intrahepático. É mais comum intrahepático em grande porte do que os pequenos portes, é mais comum extrahepático. Não faz diferença, inicialmente, a consequência vai ser basicamente a mesma. Mas imagina que, se ele nasceu com essa vascularização de forma errada, ele só ia apresentar sinal clínico também com 9 meses de idade. A gente já teria visto antes, entende? Sabe que os sinais clínicos, né, dos desvios porto-sistêmicos, tanto intra quanto extra-hepático, eles estão relacionados diretamente com a alimentação, né, com os níveis de proteína. Aí será que, 9 meses ele comeu um churrasco, foi a primeira vez que ele comeu um churrasco, e aí ele começou a ter sinal clínico? Até poderia, mas eu acho que ele já deve ter comido uma raçãozinha normal, com uma quantidade de proteína razoável, que ele ia apresentar sinal clínico. E uma coisa muito importante do shunt, né, do desvio porto-sistêmico, os sinais neurológicos são intermitentes. O cara fica ruim, ele fica mal, no mesmo dia. No dia seguinte, ele está ruim, ele está mal. Ele está ruim, ele está mal. E isso o proprietário consegue observar muito bem. Muitas vezes é a queixa dele. E eu já peguei muitos casos que o proprietário fala assim,
É impressionante. Agora de manhã ele estava dormindo. Agora de manhã eu conversava com os cachorros não me atendia. Agora ele chegou aqui para me desmentir, o cachorro está 100% bem. O que aconteceu? Provavelmente de manhã ele comeu. Ele tomou café da manhã, ele acordou, comeu, ficou malzão. Geralmente o cachorro, quando do desvio porte-sistêmico, ele come algumas poucas horas do metabolismo pelo fato não ter aquele ciclo da ureia. Lembra que o produto final da degradação de proteínas vai ser a ureia. Basicamente, a proteína vai ser degradada no estômago em amônia. Essa amônia deveria passar no fígado para ser transformada em ureia para ser eliminada. Ela fica na corrente sanguínea. E a amônia, ela não é só tóxica para o sistema nervoso. O sistema nervoso acaba sendo um pouco mais sensível para isso. Mas vários órgãos vão ser acometidos por esse excesso de amônia. Então, imagina, esse cachorro, ele comeu, algumas horas depois da digestão mesmo, ele vai ficar mal. Claro que essa amônia circulante, em algum momento, ela vai passar no fígado e vai ser transformada em ureia e o paciente vai ficar bem. Então, ele comeu, vai ficar mal nas próximas horas, metaboliza, vai ficar bem. Depois o que vai acontecer? Ele vai comer de novo, vai dar aquela prostrada. Então, o shunt, né, o desvio porte-sistêmico, eu acho que nem entraria nesse diagnóstico diferencial assim de novo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode considerar que joga contra as possibilidades trauma congênita, anotei aqui para a gente conversar. Metabólica e neoplasia é que parece que o primeiro sinal proeminente era de mielite, de dor difusa, perfeito, né? perfeito. E nada disso causa... Sem falar isso que inicialmente é claro que assim, ó, aquele sinal ali de mielite poderia ser até do encéfalo, poderia ser do córtex, tranquilamente. Não acho que tenha evoluído tão rápido, não acho que assim tenha no primeiro atendimento do Ricardo estava com uma mielite, depois estava com uma encefalite. Não acho que foi tão rápido assim. Talvez, não dá para descartar. Não dá para descartar que realmente tinha uma mielite que não tinha. De regra geral, é muito mais comum encefalite do que mielite. Mas, de novo, não dá para descartar. Mas concordo plenamente. Pensando nas congênitas, neoplasia, pensando no metabólica e congênita, que seria o desvio, isso afeta, de regra geral, encéfalo, córtex. Medula espinhal seria outras coisas, então realmente não faz sentido. Uma coisa importante de falar também é que o Ricardo também teve dificuldade, de novo, que todos teriam dificuldade, ele tem dor ou não tem dor? Estava caminhando, estava um pouco mais quieto, será que isso era de dor? Ele palpou lá a coxa femoral, sentiu dor. Será que era da coxa femoral? Será que não era da coluna mesmo? Uma coisa muito, muito importante. No sistema nervoso, algumas coisas têm muitos receptores para dor. São aqueles nociceptores. E a meninge é uma delas. Meninge dói pra caramba. Lembra que, talvez quem tem filho menor, ou quem vai lembrar, mais ou menos com 5 anos de idade, você foi no médico e algum médico pediu para vocês encostarem o queixo no peito. Ele encosta, pega o queixo, encosta no peito. Lembra que crianças têm bastante poliomielite, bastante crianças têm bastante, a gente dá uma vacina, né, da poliomielite, enfim, crianças têm bastante meningite. E a meningite em crianças, em pessoas, é bastante visualizada, bastante vista com dor cervical. Então, claro, será que esse cara tinha já... A lesão no córtex é uma coisa extremamente clara para mim por causa da convulsão. Será que ele tinha uma inflamação já, uma meningomielite causando dor? Será que ele já tinha uma meningoencefalite? De novo, as coisas, geralmente as coisas vêm juntas. Meningoencefalite e meningomielite. É muito difícil separar essas duas. Então, a meninge é uma coisa que causa bastante dor. É bastante comum você ver os pacientes com meningoencefalite com dor cervical. E, às vezes, qual que é o problema? Às vezes, o cachorro só apresenta inicialmente dor cervical. Putz, aí assim, vai te pegar de um jeito que vai ficar difícil o diagnóstico, porque quando você imagina a dor cervical, pô, será que ele tem uma hérnia? Será que não foi um trauma? Será que não é um tumor, muitas vezes? Aí não. Aí o cara não tem absolutamente nada muito gritante aqui, o problema dele está na cabeça, só que está refletindo uma dor cervical. Mas o que eu quero que vocês lembrem é,
meninge causa dor. Se vocês pegarem qualquer paciente com dor na coluna, no pescoço, lembra, talvez a meninge nesse caso está envolvida. A meninge estando envolvida, pode ser algumas coisas, né? Uma hérnia comprime meninge, um tumor pode comprimir meninge, uma inflamação pode estar com a meninge inflamada. Então, alguma dessas possibilidades pode estar causando inflamação da meninge desse paciente. Falando bastante, né? Dá uma cortada nele, senão... Não, tá. Estamos aqui para aprender juntos, né? Aprender contigo, tá sensacional. Mas posso passar aqui para a gente falar do líquor ou tu quer comentar mais alguma coisa? Não, pode passar. Eu só queria fazer um adendo, que diante do quadro neurológico, eu acho que, não sei se foi colocado ali, estava no histórico, e se eu te passei essa informação, por ele ter tido essa crise convulsiva, a evolução, a progressão dos sinais para pior, e, num estado geral, o paciente clinicamente estava com parâmetros dentro da normalidade, não iniciou com quadro de vômitos, desidratação, mucosa pálida, febre e tudo mais. Eu já tinha comentado com a tutora da possibilidade da gente realizar o hemograma do sistema nervoso, que é o líquor, e ela era uma propriedade. Concordo plenamente. Show. Obrigada, Ricardo, por contribuir. Antes de a gente falar do líquor, Rafael, o Wesley perguntou se tramadol mais carprofeno pode ter levado à convulsão. Eu acredito que não, mas o tramadol diminui o limiar de convulsão, mas isso é muito teórico. A gente não vê animal convulsionando porque usa tramadol, mas eu lembro que tem um rodapé de farmacologia lá, dei muita aula de farmacologia e fala disso, né? Mas o que você acha, Rafael? Eu acho que é teórico. Assim, de novo, eu acho que tem potencial mas a probabilidade é assim, mínima. Porque, querendo ou não, né, são duas medicações que a gente utiliza pra caramba. Né? E, assim, meus pacientes epiléticos, eles vêm com alguma coisa, eu faço tramadol a rodo, assim, sabe? Sem pensar, assim, será que vai diminuir o limiar? Vai, faz e eu acho que a chance é mínima, assim. Eu acho que, de novo, tem potencial, mas eu acho que a chance... faria assim, sem medo de ser feliz, taca ali pau aí que não vai ter convulsão, não. Assim, muito azar. Se tiver, vai ser muito azar, porque não é para ter. Sim. Com certeza. Então, gente, para a gente continuar o caso, então, o que eu queria reforçar aqui, que a gente sempre fala nos nossos conteúdos, Rafael, quando a gente decide por um exame complementar, a gente tem que pensar no impacto diagnóstico e terapêutico desse exame. A gente sempre fala muito disso. E não sei, eu e o Rafael não conversamos sobre isso, eu vou falar a minha opinião aqui, e a gente está sempre aberto a aprender mais, a discutir, os alunos conhecem todo o perfil aqui dos professores, tá? Mas o que eu penso, assim, para mim, o líquor é um exame, é como um hemograma do sistema nervoso. Então, é um exame que eu uso muito na minha rotina. E como eu compartilhei contigo antes de a gente entrar aqui, eu trabalhei em regiões que não se tinha acesso à tomografia. Então, eu vejo muita objeção dos nossos alunos. Eu não vou fazer líquor porque não tem tomo. Para mim, isso não faz sentido, entende? Assim, pular a etapa total. Primeiro, eu preciso saber se existem características inflamatórias, se existe uma pleocitose, se não existe. Se você está no cenário ideal, que não tem limitação financeira, e anestesiar o paciente uma vez só para fazer as duas coisas, show de bola. Sim. Mas a realidade de interior não é essa, né? Então, isso eu falo bastante para os alunos, assim, não é para sair coletando líquor sem saber técnica, né? Porque a peça mais importante da coleta de líquor é o técnico que saiba executar a coleta. Já vi muito comentário também, tipo, eu não tenho equipamento. Eu recebia muito paciente para coleta de líquor, dizendo que lá tinha estrutura. Então, assim, estrutura não é um problema para coleta de líquor. Você precisa de um anestesista, né? Exatamente. E saber a técnica. Eu coleto com catéter. Não sei se você usa sempre agulha espinhal, porque em universidade é difícil a gente ter... Eu uso porque eu sou mais chique, então eu uso agulha espinhal. Mas coletei durante muito tempo com
com agulha hipodérmica, catéter, enfim. Uhum. Funciona super bem também. Então, a gente tem um módulo só de coleta e análise de líquor no nosso curso de interpretação de exames, Rafael. Então, eu sempre comento isso com os alunos, e eu entendo completamente o medo de coletar, e tem que ter. Tem que ter, exatamente. Só que, assim, tem que tomar cuidado para saber o que o exame diz e qual o real risco do procedimento, né? Então, o líquor pode ter herniação de cerebelo se tiver aumento da PI, que é um dos principais riscos. Só que isso tem evidências clínicas. Então, essa questão que vem muito, não, tem que ter atomo, senão aumenta o risco. Eu acho meio... Não sei o que tu vê disso por aí, se quiser compartilhar com o pessoal. Eu acho que assim, você tem razão em tudo que você falou. O fato é assim, qual que é a nossa realidade? Pra você ter ideia, assim, eu fiz faculdade em Palotina. Não sei quem conhece Palotina. Eu no interior do Paraná. No interior da Tuboca. Na minha época, tinha 20 mil habitantes na cidade. Na Federal do Paraná, assim, é um tomo. Nem se falava em tomo naquela época. Depois eu fiz residência em Londrina. Também não tinha. Na época não tinha. Quando eu saí de lá, depois de alguns anos, eu achei que era outro país. Mais ou menos. Isso aí é tão pequeno que ninguém conhece. É no oeste do Paraná. Fui para Londrina, depois não tinha... enfim, a tomografia em Maringá, olha só, na cidade do lado, chegou, acho que uns 2 anos depois que eu saí de lá. Aí eu fui para Curitiba, na época não tinha também, se fazia escondido em clínicas particulares humanas. Fui para o mestrado e doutorado em Santa Maria, também não tem. Santa Maria também é interior do interior. De Santa Maria, vim para cá. Estou em Caxias do Sul hoje. Não tenho tomografia. Para vocês terem ideia, só da minha realidade no Rio Grande do Sul, tem uma clínica em Porto Alegre que faz tomografia e ressonância. E as duas são de qualidade meia boca. É isso, não tem... Vocês aí em Santa Catarina, vocês têm muito mais opções de tomo. Acho que tem 6 ou 7 tomos, se não mais, espalhadas em Santa Catarina. 8 já agora. 8, beleza. Vocês têm opção fácil. Eu não tenho. O cara tem que viajar. O paciente que eu atendo, ele tem que viajar 200 quilômetros para fazer uma tomografia ou uma ressonância. Então, eu não tenho. Diante dessa realidade, beleza, eu acho que o líquor dá para... Eu faço muitas vezes o líquor e, claro, dependendo da suspeita. O lance que a Helena falou é perfeito em relação assim, o que a literatura traz? A literatura traz que... qual que é a principal contraindicação? Aumento da pressão intracraniana. Imagina que essa pressão intracraniana está muito grande, quando você tira aquele líquido, as coisas literalmente saem do lugar lá dentro. Sempre comparem essa pressão intracraniana com um avião. Né? Todo mundo, acredito que hoje todo mundo anda de avião. Quando você está em cima, dentro está pressurizado, você tem uma pressão estável. Imagina lá em cima abrir uma porta do avião. Conseguiram imaginar o que vai acontecer? Lá dentro vai ficar uma bagunça inteira, vai puxar, enfim, algumas coisas vão mudar de lugar por diferença de pressão, literalmente isso. O fato é, se você tem disponibilidade fácil, uma tomografia ou uma ressonância, em alguns pacientes, para você ficar mais seguro em relação a isso, faz a imagem. E claro, depende do proprietário. Né? O proprietário acho que é uma coisa muito importante pensando nas questões financeiras. Eu sempre digo, e aí, você tem possibilidade de ir para Porto Alegre fazer essa ressonância, essa tomografia que eu quero? Putz, não quero, não tenho. Então vamos fazer o líquor aqui. O líquor, ele é assim, o líquor ele é muito legal. Eu acho que não tem como fazer neurologia sem o líquor. Claro que ele é assim como o hemograma é difícil de dar diagnóstico. É muito difícil, que o Ricardo falou muito bem, e eu uso muito esse termo, para explicar para alguns tutores, esse é como se fosse um tipo de hemograma do sistema nervoso. Pô, tem célula, tem proteína, beleza. O que acontece é, o proprietário, para se fazer entender. Fizeram alguma pergunta aqui? Não. Sobre a importância do líquor, se foi importante nesse caso, foi. Sim. O pessoal está ficando angustiado, acho, com o resultado do caso. Só para ter uma ideia, antes de continuar. Vai até que horas? Sim, fica tranquilo, são todos... a gente que manda. Até... Em geral, é 1 hora que a gente faz as discussões, tá? Não, já. Tranquilo. Prometo não me estender muito, tá? Tudo bem.
Até perdi meu raciocínio, o que eu estava falando. Nossa, não lembro também. Alguém ajuda aí, professor. Do hemograma do sistema nervoso. Da com o importância tutor. de realizar com o tutor, que não tem condições de ir para fora fazer um exame Sim, complementar. se ele não tem condições, obviamente, dá para fazer o líquor antes. O líquor, ele é assim, ó, como que ele funciona? Geralmente, ele me fala que tem problema, ele só não me fala o quê. E, de novo, funciona mais ou menos como o hemograma. O hemograma, você fala assim, ó, esse cara está com uma leucocitose por neutrofilia com desvio. Pô, tem uma infecção nesse cara aí. Onde está essa infecção? Vai procurar. O hemograma não vai te falar exatamente onde está. Então, o líquor, geralmente, ele é assim. Ele vai te falar assim, ó, temos problema aqui, mas não me fala onde, nem me fala o quê. E qual que é o problema do líquor, entre aspas, assim? Por isso que o líquor é sempre assim. Assim como o hemograma, correlacionando com o hemograma, ele é uma peça do quebra-cabeça. Você vai ter que juntar a clínica, a evolução, a idade, os sinais clínicos desse paciente, o líquor, enfim, e o líquor juntar, né, para juntar esse quebra-cabeça. Ele não vai te falar o que tem. Ele fala, ó, temos problema. O que é, dificilmente eu vou ter diagnóstico com o líquor, tá? Então, basicamente, assim, o líquor que a gente fala ele é muito sensível, tem problema, mas ele não é específico. Ele não me fala exatamente o que é. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque lesões, alterações nesse líquor idênticas podem ser doenças diferentes. Por exemplo, nesse caso, ele está mais específico, digamos assim. Mas, por exemplo, ó, nesse líquor aqui, e já adiantando, o líquor não deixa de ser um líquido cavitário, né? É um líquido. E o que é importante nos líquidos cavitários de uma forma geral? Pô, a gente faz análise física, análise química, citológica, muito bem, deve fazer todos, não estou falando que não é importante, nem que não deve fazer todas essas etapas. Mas, de forma geral, pensando nos nossos diagnósticos, pensando no que é mais importante, duas coisas são importantes nesses líquidos. A quantidade de proteína, que a gente vê no exame químico, e a celularidade. E o diferencial, obviamente, ver quantas células tem, qual que é o predomínio dessas células. Então, assim, de novo, vai pegar um líquido de abdômen, uma infusão pleural, vai ter exame físico, análise física, química e citológica. O que é mais importante dessa turma aí? A quantidade de proteína e a celularidade. Tá? De novo, não que as outras coisas não sejam importantes, eu acho só pensando no diagnóstico, elas são menos importantes, elas são menos relevantes pensando no nosso diagnóstico. Então, olha só, nesse líquor aqui, ó, cor incolor, meio ml o Ricardo coletou, dava para coletar mais, seria um cachorro grande, o Ricardo foi bem econômico aqui, coletou o que quer para coletar e mandou embora. Acho que foi o resto para a cultura e para as outras análises, né? Só sim, uma parte. Eu já tinha as outras suspeitas e, enfim, tem a logística do motoboy, porque o laboratório fica a uns 20 quilômetros aqui da clínica. Então, e assim, eu já coletei algumas outras vezes, e foi a coleta mais difícil. Até isso eu reportei depois, quando eu e a Helena fomos trocar umas figurinhas. E foi uma das mais difíceis. Assim, eu estava quase a ponto de abortar a coleta. Mas eu pensei, disse, não, ele precisa do líquor, vai dar tudo certo. Cachorro grande é difícil. Alguém colocou ali assim, eu tenho medo de líquor. E deve ter. Não é um exame que qualquer um vai fazer. Tudo é técnica, tudo é curva de aprendizado. Tenho certeza que o pessoal recém-formado, que está no final da faculdade, talvez não saiba colocar um catéter direito, que é normal, é esperado. Você não praticou tanto ainda. Você não sabe funcionar uma jugular direito. Por quê? Você não praticou muito. Você vai aprender, faz assim, esse é o ângulo, você vai aprender a palpar essa veia, enfim. E você vai aprender. Coletar líquor é a mesma coisa. Cachorro grande é difícil. O cara tem muito músculo aqui, ó. Então, é muito difícil você saber onde você está e onde você não está. Porque até você chegar no espaço subaracnoide, onde fica esse líquor, tem uma camada de músculo muito grande. E claro que quanto mais você coloca aquela agulha, você vai colocando milímetro por milímetro, a tensão vai aumentando. Isso é fato. Assim, você vai aumentando. Eita, será que eu já cheguei? Será que eu já não cheguei? Qual que é o problema? Se você não sabe coletar, sim, você pode matar esse animal.
É isso, é isso. Então, o que eu sugiro é, quem quer aprender, e quem está nos interior do interior, como nós, aprende a coletar esse negócio. Em quem que você vai aprender? Cadáver. Morreu, coleta na hora. Assim, ó, na residência, o que eu fazia? O pessoal já sabia assim, que quando morria qualquer bicho, era para me chamar. Duas coisas que eu fazia. Enfim, parecia meio estranho isso, mas era o que eu pedia para todos os residentes, ó, morreu, me chama. O que eu fazia? Eu coletava líquor, porque eu já tinha um interesse em neuro, então eu precisava aprender a coleta de líquor, e eu fazia injeção intracardíaca, porque eu achava que era uma coisa importante para precisar numa emergência. Então, eu fazia essas duas coisas. Morreu, me chamavam, eu ia lá, coletava o líquor e fazia uma injeção intracardíaca, veio o sangue, beleza, pode descartar o corpo, pode ficar com o corpo, não quero mais esse corpo. Basicamente isso. Mas eu treinei bastante. Então, assim, treine em cadáver. Tá seguro? Já sabe mais ou menos o corte, até onde vai, você sente passando o ligamento, você sente um cliquezinho ali. Se você se sentir seguro, vai para o animal vivo, entende? Mas sim, é técnica e você é curva de aprendizado, treina e vai aprender. Não tem também assim, não é o bicho de sete cabeças para ficar com medo. O que eu vejo é, em alguns lugares, o pessoal faz um terrorismo com essa coleta de líquor, parece assim, é um evento, sabe? Chama todo mundo aqui, vamos filmar, tem uma coleta de líquor. Aí você vai, em um minuto, e acabou já esse negócio. Às vezes vem alguns estagiários de fora, assim, né, me acompanhar. Nossa, vou fazer uma coleta de líquor. Eles se preparam todos achando que... Aí eu vai, coleta e assim, em um minuto acabou. Tirou, caiu a gota, é isso, acabou. Não tem... Mas eu vejo que muita gente faz um circo em cima desse líquor aí. Acho que deve tomar cuidado? Acho que não é qualquer um que faz. Mas, de novo, prática, treino, e aí você consegue fazer tranquilamente. O que eu acho que não deve fazer é se desencorajar, pensando no medo. Como eu falei, vocês entraram na faculdade, assim como eu, não sabendo absolutamente nada. A não ser alguns que talvez já fizeram algum curso antes, mas eu entrei na faculdade, assim, era Jesus amado, não sabia nem onde era o rabo da vaca direito. Mas, enfim, então você vai aprendendo técnica. Em Santa Maria era um evento. Você estava em que momento lá, Caroline? A gente se conhece? Não, né? Não sei se a gente conhece de nome. Mas sim, em Santa Maria talvez era um evento, porque tinha lá o grupo de neuro e tal. Não, eu acho que é evento em tudo quanto é lugar. Nos lugares que eu passei, eu tenho pouquíssimos vídeos de líquor, porque é um momento de tensão, né? A câmera é o último recurso que você vai usar, assim. Mas eu já vi muitas vezes o estagiário, assim, justo isso que tu falou. Tá ali, se distraiu, acabou. Não viu, perdeu, entendeu? Não é... Mas nessa questão de treinar em cadáver é bem interessante. Eu também aprendi assim e ensinei o Ricardo assim, não, o Ricardo foi meu estagiário, a gente coletou, ensinei eles em cadáver. E vou dizer assim, eu lembro assim que no 10º cadáver eu já estava achando que não era um bicho de 7 cabeças. Sim. Então a curva de aprendizado ela é muito importante que você tenha muita segurança no cadáver, né? Porque senão você vai fazer cadáveres por aí. Sim, você vai pegar esse pitbull que o Ricardo pegou e vai ter dificuldade. Eu tenho, às vezes, e olha que já coletei alguns na minha vida. Porque, de novo, assim, ó, pega cachorro grande, pitbull, rottweiler, esses cachorros muito grandes. Dog alemão, para mim, sempre foi os mais muito grande, a agulha é grande, você, enfim, não é fácil muitas vezes. Mas, assim, de novo, treino. Enfim, tá? Deixa eu ver sua pergunta para não me estender muito. Acho que alguém fez alguma pergunta ali. Isso, pode responder, professor, desculpa. Tentei uma vez na migração. Não... Sinceramente, Wesley, não sei exatamente qual que é o tempo assim, que você consegue coletar. Por isso que, assim, tinha a regra assim, morreu, já me chama. Eu parava de fazer, eu estava atendendo, só um pouquinho, eu vou buscar uma seringa, eu fazia isso em 2 minutos e voltava para o meu atendimento. Então, sinceramente, não sei. Você sabe, Helena, quanto tempo que o líquor fica ali? Uma vez um professor meu de patologia falou que é meia hora, mas eu não sei a evidência desse tempo, sabe? Eu também não sei te falar porque eu nunca demorei muito mais, entende? Porque a gente sai correndo atrás do cadáver para fazer, para aprender, né? Eu morria, eu já ia, era louco do cadáver.
Sim, eu fui orientado, mas antes, Daniel, fui orientado dele. Fiquei 4 anos e meio em Santa Maria. De 2012 a 2016. Eu só queria fazer um outro... Hoje tem, para vocês, talvez um pouco melhor que eu, vocês têm tomografia muito fácil. Vocês têm tomografia, enfim. E o que acontece é, você nem localizou a lesão, você nem pensou se pode ser inflamatório. Sabe, voltando um pouco atrás, hoje as pessoas não fazem mais exame físico nos pacientes. Quem palpa abdômen mais? Para que palpar abdômen se eu tenho ultrassom? Não concordo com isso. Só estou querendo dizer que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, assim, a gente, de uma forma geral, os médicos veterinários, a gente está aprendendo coisas erradas com a medicina humana. A medicina humana, o cara nem olha para a gente. Nem olha. Ele está no computador, na fichinha dele, ele conversa com você 5 minutos, ele vai te mandar para 2, 3 lugares para fazer exame, e na volta, no retorno, com os 3 exames que você já fez ao longo de 1, 2 semanas, aí que ele vai conversar com você. O que acontece hoje, está faltando cada vez mais nos veterinários clinicar, palpar, examinar, ver linfonodo, ver temperatura, e isso é uma coisa assim, ó, é o começo do começo, é o básico, entende? Qual é o problema? Hoje as pessoas pulam etapas. Por quê? Porque eu tenho a tomografia aqui do meu lado, e que se dane o dinheiro do proprietário. Mas às vezes nem precisa. Por exemplo, assim, eu faço muita mielografia, porque eu, como eu falei, eu não tenho tomografia, não tenho ressonância. Mielografia, eu adoro mielografia. Resolve 80% ou mais dos meus problemas de coluna. Eu sei a limitação do exame, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Mas eu faço muita mielografia. E o que acontece é, só com a clínica, eu sei, pode ser tumor, não pode ser tumor, pode ser inflamatório, isso aqui não é embolismo fibrocartilaginoso. A clínica diz muita coisa sem exames. A minha lista de diagnósticos diferenciais, dificilmente eu erro. Claro, erro bastante. A ideia do erro, não se preocupem, de forma os mais novos, não se preocupem com o erro. A gente vai errar, todo mundo erra, Ricardo erra, Heloísa erra, Helena erra, todo mundo erra. Todo mundo não tenho dúvida disso. A tendência é só a gente errar menos. A gente deve estudar mais para errar menos. Então, hoje, assim, quando eu faço a lista de diagnósticos diferenciais, é difícil estar errado dentro da lista. Dentro da lista. De novo, não estou falando que, assim, a todo paciente que eu atendi, eu sei o diagnóstico. Não. E a neuro é um pouco mais complexa porque ela funciona por locais. E hoje o problema é ressonância e tomografia de fácil disponibilidade. Eu não preciso examinar o cachorro. Manda para todo mundo. Se está com problema de coluna, manda para todo mundo a coluna inteira e pronto. Porque, assim, ó, toda semana, gente, sem brincadeira, toda semana eu pego o paciente com raio-x simples do lugar errado. Ou seja, o paciente veio com... Mas assim, ó, você não tem ideia do quão comum é isso. O paciente veio com problema cervical, ele está com raio-x toracolumbar. O paciente está com problema toracolumbar, ele vem com raio-x cervical. Ou ele vem com cachorrografia, ou ele vem com... Assim, ó, ele não tem ideia. Por que isso acontece? Porque o veterinário, o clínico, não examinou o cachorro. Entende? Examina. E o que custa examinar? Tempo e a tua cabeça, só. E não é muito tempo. Você não vai perder 1 hora com esse cachorro palpando o abdômen, fazendo exame físico básico. Então, assim, hoje o que falta é examinar esse paciente, fazer o básico. Feijãozinho com arroz, não precisa saber tudo de neuro. Imagina assim, eu acho que assim, o que está em falta hoje são bons clínicos gerais. Eu acho que a especialidade de clínico geral em falta no mercado. Por quê? As especialidades hoje, elas estão tá na moda. É muito mais bonito falar que é neurologista do que um clínico geral. É muito mais bonito falar que é um cardiologista do que um clínico geral. Então, o que acontece é, hoje está em falta bons clínicos gerais no mercado. Porque eu sempre falo assim, eu dava aula eu dei 3 anos aula na Universidade de Caxias do Sul, eu sempre falava para eles assim, ao mesmo tempo que eu dava aula, eu atendia fora também, faço serviço volante de neuro. Eu sempre falava para eles assim, gente, seguinte, eu estou aqui, eu estou me esforçando para ensinar vocês o máximo em tudo que eu sei. E vou continuar me esforçando. Eu acho que a função do professor é ensinar e ponto final, e não tem outro caminho. Só que, se vocês não aprenderem, eu não vou achar ruim. Eu vou cobrar de vocês, eu era meio exigente e tal, e, enfim, cobrava bastante. Só que, se vocês não querem aprender, eu não vou achar ruim. Por quê?
literalmente eu vou ganhar dinheiro com vocês. É isso. E assim, claro e direto, sem papas na língua. Por que eu vou ganhar dinheiro com vocês? Porque ali fora a gente vai trabalhar junto daqui a pouco. E vocês não vão saber resolver o que eu estou tentando ensinar para vocês. Entende? Assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão me chamar para resolver, vocês vão me pagar para isso e está tudo bem. É isso. Se vocês acham que esse é o melhor caminho, tudo bem, por mim não importa. Mas não, assim, eu era bem exigente e, enfim, pegava bastante no pé do povo. Show de bola, Rafael. Me identifico com muita coisa que você disse também. A gente se conhece pouco, mas já vi muitas afinidades de pensamento aqui. E, assim, eu sempre falo para os alunos aqui do raciocínio clínico do VET, principalmente para os alunos presenciais, que vêm pedir muita conselho, sabe? Assim, que especialidade que eu vou... Gente, o que você quer saber de definir especialidade na 5ª fase? Para mim, não existe um bom especialista sem antes ser um bom generalista. Não existe. Você vai... Quem diga que você precisa, desculpa te interromper, quem diga que você precisa de 3 a 5 anos de clínica geral antes de ser um bom especialista. Entende? Então, assim, tem que fazer residência, tem que fazer especialização, tem que ir na prática da clínica geral, depois, muito bem, ver o que você tem afinidade, aí vai para a especialização, vai para a especialidade. Então, assim, aqui na região que eu estou hoje, a gente tem alguns, assim, feedbacks de especialistas que eu já encaminhei paciente e que você vê que, tipo, faltou a clínica geral ali, sabe? Então, isso eu sempre falo para tomar cuidado, e não é uma crítica no sentido só de criticar, gente. Se vivenciem a clínica geral antes. O professor Rafael também tem bastante experiência em clínica geral antes de chegar na neuro, né? Rafael compartilhou, foi residente de clínica médica, professor de clínica médica por muitos anos, então isso é uma dica que tem bastante recém-formado aqui hoje ao vivo, que a gente pode dar para vocês. E tem outra dica, Rafael, se tu quiser espalhar aí para os teus contatos. Daqui a alguns dias a gente vai ter uma série, uma maratona aqui no Raciocínio Clínico que vai chamar Plantão da Clínica Soberana, que é justamente sobre isso que nós estávamos falando, que a clínica é soberana e a gente precisa focar nela para oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Então, daqui a pouco vocês vão saber mais sobre esse evento e vai ser muito massa. Só finalizando esse raciocínio, esse negócio aqui que vocês fazem parte é clínica geral, e que bom, fico muito feliz que vocês estão aqui, porque é isso que está faltando, é isso que está faltando no mercado. E de novo, não faz diferença se você está recém-formado, se você está no final da faculdade, se você já é formado há mais tempo. Isso daqui, eu acho que a gente deveria fazer especializações de clínica geral, quem faz clínica geral, claro, a cada 4, 5 anos. Você deveria fazer 6 meses, um intensivo, sei lá. As coisas mudam pra caramba. Eu aprendi de um jeito na faculdade, eu comecei a trabalhar, era de um jeito, eu dei aula de um jeito e hoje dou aula de outro jeito. Entende? As coisas mudam muito. Então, a atualização é muito importante. E esse negócio aqui, o raciocínio clínico, como eu falei inicialmente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é pura clínica geral. Então, estudem, façam esse negócio aqui, porque é show de bola. Chega aí devagar sobre... Vamos lá falar dos exames. O pessoal já deve estar, meu Deus, será que eles fecharam? Acho que não tem diagnóstico. Não param de falar. Tá, desculpa, eu falei pra você, gente. Tá? Imagina. Vamos lá. Tá, então, gente, fala aí do líquor, Rafael. Pessoal. Tá, seguinte, ó, como eu falei inicialmente para vocês, tem um monte de coisa, exame físico, exame bioquímico e a celularidade ali, procedimento quantitativo. Coisas importantes, proteína, quantidade de proteína e células, tá? Esse é o top 2. Glicose para a gente não é importante. Glicose é importante em pessoas. Em pessoas é extremamente comum meningoencefalites bacterianas. Para cães e gatos, raro pra caramba. Gatos é um pouco mais comum do que cães, pensando que são ascendentes. Os gatos brigam mais, você pode ter uma ferida na cabeça, isso pode acabar entrando para o sistema nervoso, mas não é comum. Então, o que acontece nas encefalites bacterianas, basicamente, as bactérias vão consumir a glicose, eu vou ter uma glicose diminuída nesse líquido. De novo, assim, ó, não se preocupem com glicose no líquido de cães, porque realmente não é importante. Manda para a cultura que vai ser muito mais útil do que
esse dado da glicose. Proteína e sedimento. Proteína, 1,35 miligramas por decilitro. E uma coisa importante é, a coleta, por mais difícil que o Ricardo teve dificuldade, a coleta foi perfeita. Por que foi perfeita? Porque ela não tem hemácias, não teve nenhuma contaminação. E é muito fácil, muito comum de um cachorro grande você ter contaminantes. Imagina que você vai atravessando toda a musculatura, nesse meio do caminho você pode pegar algum vaso tranquilamente, entende? É relativamente comum isso acontecer. A gente vê aqui, ó, no sedimento quantitativo, hemácias 2 e células nucleadas totais, estamos falando de leucócitos, 690. É muito alto isso. A gente considera normal até 5, 6, estourando, dependendo do parâmetro de referência, 7. Mas assim, 5, 6 é o limite. O líquor tem pouquíssimas células nucleadas, o líquor tem pouquíssimos leucócitos. Esse cara está com 690, imagina que até 6 é aceitável. Ele está com não sei quantas vezes mais, muitas vezes mais. Não consegui pensar rápido aqui. Tudo bem, uma coisa outra importante é, assim como no hemograma, você vê, ele tem leucocitose, no hemograma, leucocitose. E aí, na sequência, você já vai ver o diferencial de leucócitos, para saber quem está predominando, para você pensar em uma coisa ou outra, certo? E aí o pessoal lá do laboratório vai fazer o diferencial do líquor também. Uma coisa importante é, por uma questão de, sei lá, nomenclatura, alguém inventou isso, quando um paciente, um cão, uma pessoa, enfim, a gente vê aumento de leucócitos no hemograma, a gente chama de leucocitose. Quando eu vejo aumento de leucócitos no líquor, a gente chama de pleocitose. Tá? Então, é só uma terminologia específica. Aumento de celularidade de células nucleadas no líquor, a gente chama de pleocitose. Sim, esse paciente acima de 5, 6 células, como eu falei, é uma pleocitose. Muito bem. E aí, uma outra informação importante é presença de 80%, tem uma aqui, né? 80% de linfócitos, 10 de neutrófilos e 10 de eosinófilos. Deixa eu ver o que está escrito mais aqui. Nenhum agente... Vai ter uma convertinha aqui na minha frente. Nenhum agente infeccioso foi encontrado, acho que é isso, né? Isso. Muito bem. E aí, o que a gente tem nessa história? A gente tem uma pleocitose, um aumento de leucócitos com predomínio de linfócitos. Aí eu preciso, de novo, juntando todo o nosso raciocínio, quais doenças causam aumento de leucócitos com predomínio de linfócitos? Muito bem, pleocitose linfocítica. Por que o ponto de interrogação? Foi, Ana. Não, porque quais doenças causam isso? Exatamente isso que você está falando. Perfeito. Eu fiquei na dúvida, será que ficaram na dúvida? O que é? Muito bem. Não. Foi só eu que fiz um negócio aqui para chamar a atenção da galera. Eu que demorei para entender. O que acontece é, muito bem, a gente pensou, inicialmente, qual foi a nossa primeira lista de diagnósticos diferenciais? As meningoencefalites, ou meningoencefalomielites, as doenças inflamatórias. Pensamos em cripto, em sinomose, em toxoplasmose. Muito bem, agora a gente tem um dado muito mais importante. Será que todas essas que a gente listou fazem pleocitose linfocítica? Muito bem, então a gente tem que saber quais doenças que fazem pleocitose linfocítica. Vocês fizeram um diagnóstico diferencial, Helena? Não? Não, deixa eu ver. Não, tá. Não. Muito bem. Aqui foi só mais detalhes da evolução, mas sim, tá, já divulguei o PCR, não pode ainda. Vamos falar. Tá, muito bem. Imagina assim, só essa pleocitose linfocítica, um possível diagnóstico diferencial, encefalite bacteriana. Tá? Então, uma meningoencefalite bacteriana. A partir do momento que você pegou uma pleocitose linfocítica, você vai falar, não é bactéria. Não tem como ter bactéria. Na bactéria, a gente tem predomínio de neutrófilos. Até na criptococose, como foi colocado, é muito mais comum a gente ver pleocitose neutrofílica também. Então, assim, quais seriam os diagnósticos diferenciais baseados em pleocitose linfocítica? Sinomose, bastante comum de causar pleocitose linfocítica. Das infecciosas, toxo pode causar também. Toxo, de forma geral, a gente pensa assim, toxoplasmose, de regra geral, ela é sempre uma doença secundária.
Você tem alguma doença de base que você diminui o sistema imune desse paciente e aí aparece a toxoplasmose. Então, é muito comum você ver toxoplasmose associada com sinomose. Tá? Então, porque o sistema imune baixou, aí apareceu a toxoplasmose aí. Então, pensando nas infecciosas, sinomose, toxo pode fazer isso. O que mais pode fazer isso? Das infecciosas... Eu lembro as principais da nossa lista provavelmente são essas. E aí foi onde eu entrei, provavelmente que eu me recordo na conversa com o Ricardo, que até então já estava todo encaminhado. Eu falei assim, ó, não dá para a gente descartar completamente as não infecciosas. Tá? De novo, a meningoencefalite granulomatosa é uma que faz bastante coleocitose linfocítica. E uma coisa extremamente importante, que vai ser a continuação dos slides, só esse líquor não vai me falar que é sinomose ou que não é. Por exemplo, tome muito cuidado, obviamente, na sinomose eu faço bastante linfopenia. O fato de não ter linfopenia, obviamente, não quer dizer que não seja sinomose, muito importante. Mas, se eu pego um paciente com sinais sugestivos, o cara teve sinal gastroentérico, depois de um tempo teve sinal neurológico, pegou aquele hemograma e falou, ele tem uma linfopenia, vamos de novo. Essa linfopenia é uma peça desse quebra-cabeça, é uma coisa a mais para reforçar a minha hipótese diagnóstica. Então, a pleocitose linfocítica, pensando, bom, será que pode ser sinomose? Claro que pode. Só que é só uma indicação. Do líquor, uma coisa extremamente importante, que a gente consegue ter mais detalhes, literalmente, eu posso fazer testes do líquor. Assim como a gente faz testes do soro, a gente faz testes sanguíneos, eu posso fazer testes específicos. E para as doenças infecciosas, é o topzão, assim, não tem melhor. De novo, pleocitose linfocítica pode ser sinomose? Pode. Pode ser toxo? Pode. Mas o que vai bater o martelo falar que realmente essas duas coisas? Dá para a gente fazer PCR, dá para a gente fazer sorologia, dá para a gente fazer algumas coisas que foram feitas aqui. Eu já nem me lembro mais. Muito bem. Olha só, perfeito. Esses testes, os testes sorológicos, o PCR, é aquele teste direto, específico. Testa para sinomose, é ou não é? Claro, tem margem de erro, mas de regra geral, se você tem sinal neurológico e você está testando direto do sistema nervoso, a sensibilidade desses exames aumenta muito. Tá? O que eu faço muito eu começo a elencar em relação à grana, literalmente a grana. Assim, quanto que esse meu tutor tem de grana ou não? O que é padrão para todo mundo análise como foi feita, para ver proteína, para ver celularidade, e SNAP de sinomose. SNAP de sinomose todo mundo tem nas clínicas, né? O SNAPzinho, o teste rápido ali, todo mundo tem na clínica. Eu testo muita sinomose direto do líquor. Você fez também, né, Ricardo? Não, o SNAP não. Porque eu estava em falta na clínica por problema de logística e de compra. E uma vantagem, como eu tinha essas suspeitas inespecíficas, o nosso laboratório de suporte, ele tem meio que um combo neurológico de PCR. Então, se eu solicito 2, 3, 4 PCR juntos, sai mais em conta. Para uma SNAP e na opção de um PCR, e outra vantagem desse laboratório é que eles chamam de pool. Eles são nossos alunos também, né? Exatamente. Massa, isso não A Natália, que é nossa aluna aqui. A Natália, nossa aluna aqui inclusive teve uma live dela com a professora Heloísa, ela como veterinária de laboratório, falando da importância de também conhecer a interpretação e ajudar nós clínicos que solicitamos. E, assim, eu sou bem próximo deles, tenho bastante intimidade, e como as suspeitas eram muito, um quadro muito diferente do outro, um fungo, uma bactéria ou um vírus, ou um protozoário, aí eu conversei com eles e essa é uma vantagem deles, eles fazem um pool quando vão rodar o PCR com 2 amostras. Eu tinha o líquor, e eles rodam também, por exemplo, eu suspeito, enfim, às vezes eles fazem de urina, esses dias era uma de brucelose, eles fazem uma de urina ou do sêmen e uma amostra de sangue total com EDTA.
Essa mesma amostra desse paciente, do Spike, eu mandei o líquor e mandei o sangue com EDTA. Então, aumenta ainda muito mais a sensibilidade de procurar esses agentes. Perfeito, perfeito. Então, basicamente, ó, olha que legal, olha o tanto de coisa que a gente, olha o tanto de informação que a gente tem. Voltando sem ter esses PCRs aí, os testes mais específicos, eu tinha assim, ó, eu tenho um sinal neurológico, tenho um pitbull de 9 meses, progressivo, listamos as encefalites, colocamos as infecciosas, as não infecciosas, descartamos quase todas as outras, basicamente todos os outros grupos de doença dos diagnósticos diferenciais, né? Tumores, congênitas, basicamente por essa evolução, no caso, pelo quebra-cabeça. Muito bem, chegamos na pleurocitose linfocítica. Quando a gente chegou na pleurocitose linfocítica, já funilou um pouco mais. Já descarta bactérias, descarta fungo, como eu falei, geralmente da pleurocitose neutrofílica, embora possa dar eosinofílica, né, que foi falado ali também, mas de regra geral, o fungo causa neutrofílica, é mais comum. Beleza, afunilou nossos diagnósticos diferenciais. E, inicialmente, sem pensar nesses tiros mais certos de PCR e sorologia, o líquor ele sempre faz assim, ó, quando eu estou suspeitando de 5 doenças, depois do líquor eu fico suspeitando de 2 ou 3. É isso. Então, só o líquor, só a análise do líquor, ele me dá uma funilada dos meus diagnósticos diferenciais, mas, de novo, ele não vai falar o que é. Ele só vai me ajudar a direcionar um pouco mais o meu diagnóstico diferencial. E aí, testou as 3 principais. Poderiam ser outras doenças infecciosas? Poderiam, extremamente menos prováveis. Tá? Erliquiose é uma discussão se ela causa ou não causa problema no sistema nervoso, é uma discussão bem longa, de forma geral, assim, os trabalhos que tem no Brasil, em estudos retrospectivos de trabalhos diferentes de clínica, né, de erliquiose, sinais neurológicos são pouquíssimos. Esses estudos retrospectivos de lugares diferentes, tudo isso, tem vários, com N's grandes, juntando esses trabalhos, os sinais neurológicos de pacientes com positivo para erliquiose são muito baixos. Então, assim, a quantidade de pacientes com sinais neurológicos que têm erliquiose são realmente baixos. E aí, eu tenho certeza que tem gente do Brasil inteiro aqui, já deve ter ouvido falar, nossa, mas eu já vi muitos casos de erliquiose, muitos casos com lesão no sistema nervoso. Tem que tomar um certo cuidado, porque não tem muitas evidências científicas que realmente isso é verdade. Tá? Só colocando também um questionamento aí, de novo, não estou falando o que é, não estou falando o que não é. Só para colocar uma pulguinha atrás da orelha aqui. Nem todo paciente, porque tem regiões, né, que tem muita erlíquia, né? Londrina, onde eu fiquei lá, tinha bastante erlíquia. Lá para cima tem bastante erlíquia. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, não sei, Santa Catarina, até que se prove o contrário, o carrapato, foram feitos alguns estudos aqui, que o carrapato do Rio Grande do Sul, ele não é capaz de transmitir erlíquia. Eu acho que Santa Catarina deve ser... Nas regiões que eu trabalhei em Santa Catarina é muito parecido. Lá, onde o Ricardo está, tem um pouco mais. Muito mais. De erliquiose, assim. Os carrapatos lá são mais bardosos aqui, eles não pegam, não carregam. Tem algumas... Fala, Ricardo. A babesiose aqui, por exemplo, a Rangel, então, nem se fala, que nunca foi, acho que, diagnosticada por conta da espécie do carrapato que não transmite. Uhum. Mas diferente, por exemplo, a babesiose, pouco se faz o diagnóstico aqui. Eu já tive vários suspeitos, fiz PCR e não consegui confirmar. Diferente do anaplasma, que ele está sempre, muito, assim, a cada 10 snaps que a gente faz aqui na clínica, de 10, 7 a 8 é anaplasma e erlíquia positivo. Nossa, bastante. Eu acho que uma tese de doutorado, se eu não me engano, da URGS, que foi a comprovação, assim, claro que as coisas estão em constante mudança, né? Até que se prove o contrário, não se tem. De novo, será que já chegou? Até pouco tempo atrás não tinha leishmania aqui. Entendi. Então, já tem pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, então, de novo. O fato é assim, da erlíquia, os trabalhos, os estudos retrospectivos que tem com sinais clínicos, juntando esses trabalhos e dá um N muito bom, não tem o N de pacientes com sinais neurológicos é muito pouco. Então, assim, de novo,
só uma pulguinha, talvez não, muitos cães que diagnosticam, muitos cães com sinais neurológicos que diagnosticam, que dão origem a essa erliquiose, talvez não seja. Também só colocando uma pulguinha. Tá, muito bem. O que eu estava falando que eu me perdi também? Então, assim, foi feito os 3 testes, criptococose, toxoplasmose e sinomose. Beleza. Poderiam ser outros diferenciais? Sim, poderia ser erliquiose, herpes vírus, tá? Extremamente incomum. Teve um surto de uma ninhada no interior de São Paulo, recentemente. E aí, será que é menos comum ou será que é subdiagnosticado? De novo, então, será que erliquiose para mim aqui, será que eu não diagnostico porque eu não peço? Teoricamente, eu acho que não tem ou será que tem? Entende? Então, poderiam ser algumas outras doenças infecciosas, mas, assim, extremamente raras e pouco provável. Eu acho que esse top 3 de toxo, sinomose e cripto, eu acho que, assim, provavelmente descartou as doenças infecciosas. E aí, a cultura, né, Ricardo, foi feito também. Cultura negativa, bacteriana. Foi feita uma cultura, até em função daquela, foi uma coisa que eu e a Helena conversamos bastante, o próprio pessoal do laboratório, eu não tinha glicemia sérica para poder fazer o comparativo também, porque não tinha feito o exame bioquímico, mas voltamos de novo à clínica geral. Assim, era um paciente que em todos os momentos ele não tinha mucosas congestas, hiperêmicas, desculpe, que justificasse um quadro inflamatório infeccioso, um quadro bacteriano, um quadro de uma bacteremia. Tinha uma discreta neutropenia, mas nada muito relevante. Em nenhum momento ele teve picos de hipertermia que depois pudesse evoluir para uma hipotermia. Ele não tinha uma clínica de um quadro, bacteriano ativo para justificar talvez essa glicemia baixa do líquor, enfim, tudo mais. Eu solicitei também, eu fiz a coleta do líquor, eu acho que foi na sexta, e no sábado, com base nos PCRs negativos e conversando direto com a Helena, a gente comentou sobre a possibilidade, depois eu confirmei, foi feito a semeadura, toda a parte da amostra do encaminhamento para cultura e antibiograma no outro dia após coleta. E, enfim, na segunda-feira o pessoal do laboratório entrou em contato comigo, que cresceram 2 bactérias, provavelmente as duas, a Helena, que é a veterinária do laboratório, do Vetex, disse, Ricardo, está tratando-se tudo possivelmente de contaminação bacteriana. Se for possível, conforme for a possibilidade, se tu quiseres, continua com a tua suspeita de um problema bacteriano, se tu puder fazer uma nova coleta para a gente fazer uma amostra, o desenvolvimento, a análise da amostra com base numa nova amostra, que eu acredito que seja tudo contaminação. E assim, eu acredito que se fosse um quadro, como você mesmo relatou, como a gente vê em pessoas, em crianças que morrem e adultos de meningococcemia, é um quadro muito fulminante, muito agudo, e o paciente, ele desenvolveu a crise convulsiva, mas ele deu uma estacionada, eu comecei a tratar a crise convulsiva e ficou estável, não teve piora e nem melhora. Por isso, eu optei em não fazer uma nova coleta e encaminhar a amostra para a cultura. Isso o Ricardo pediu opinião para mim, né, na mentoria dele, e a minha opinião foi totalmente contra, eu não via por que submeter esse paciente a uma nova anestesia para coleta de líquor, sendo que a evolução clínica jogava totalmente contra essas bactérias lá na cultura, né, então isso nem tem o laudo do laboratório aqui, porque eles não, pediram uma nova coleta para emitir um laudo, que é totalmente compreensível do ponto de vista do laboratório, né? E isso é uma questão muito importante também da comunicação nossa como clínico com o pessoal do laboratório, porque senão a gente pode errar muito no diagnóstico, né? Mas show de bola. Então, descartamos praticamente tudo, né, Rafael, de infecciosa. O que sobra aí? Para vocês terem ideia, só falando, fechando o bacteriano, até hoje eu vi 2 casos de encefalite bacteriana. Um de necrópsia, diagnosticado em necrópsia, outro diagnosticado em vivo, que eu consegui dar volta. Então, assim, só 2 casos até hoje. Eu também tenho, em 11 anos, exatamente a mesma história. Um necrópsia e um diagnosticado que viveu. O resto foi necrópsia, porque a gente tinha muito acesso
na universidade tem muito acesso à necrópsia, né? Diferente Sim. de clínico particular, e descobre depois. Não é? Rafael, eu só queria ver com você ainda para listar. Eu até hoje nunca acompanhei um caso, não sei se a professora Helena já acompanhou, mas assim como tem a toxo, a neóspora às vezes anda meio junto. Assim, não era um animal de sítio, não tinha esse histórico, então eu nem coloquei muita coisa aqui. Em Lages, tanto eu, a professora Helena, a gente atendia bastante cachorro que ia no sítio no final de semana ou que morava no sítio. Então, ele tinha muito mais importância na listagem do diferencial. Sim. Neóspora, de forma geral, é muito mais fácil causar polimiosite do que realmente encefalite. Então, é muito mais fácil causar lesão muscular do que lesão no sistema nervoso propriamente dito. Então, com certeza entraria no diferencial. Eu acho que não causaria pleurocitose linfocítica, não lembro, confesso que não vou falar que qual tipo de predomínio no líquor, que eu confesso que eu não lembro, porque não é comum também. Eosinofílica também, né? Eosinofílica e neutrofílica, assim como a toxoplasmose pode dar. Eu achava que era neutrofílica, linfocítica, eu estava achando que não é realmente. Então, assim, acho que entraria no diagnóstico diferencial inicial, mas, de novo, assim, talvez das infecciosas, lá embaixo. Eu acho que ali o top 3 é o top 3, eu concordo plenamente com o top 3. Eu acho que, de novo, essa infecciosa seria uma menos provável, é isso. Entra no diagnóstico diferencial inicial, mas a probabilidade, de novo, é bem baixa. Muito bem, e uma coisa assim, então a gente descartou, pelos exames, a gente descartou as principais doenças infecciosas. E uma coisa também que reforça extremamente o nosso diagnóstico, é assim, que aí foi onde eu entrei, mais ou menos, na conversa com o Ricardo, como eu falei, desculpa, eu não acho que é infecciosa. Eu acho que ela é uma encefalite não infecciosa. E, basicamente, o que reforça a nossa suspeita, e, de novo, só relembrando das não infecciosas, meningoencefalite granulomatosa, essa é a mais comum, das não infecciosas. Tem a leucoencefalite necrosante, que é do Yorkshire, e tem a meningoencefalite necrosante, que é do Pug Maltese, Chihuahua e Pinscher. São essas raças descritas até então. E a MEG afeta todo mundo. É mais comum em cachorro de pequeno porte, mas basicamente afeta todo mundo. E a MEG, de forma geral, a meningoencefalite granulomatosa, é que tem a melhor resposta terapêutica. As necrosantes são muito piores, a evolução é muito pior. Tem bastante pug, né, gente? Tem pug, é uma racinha da moda, assim, então eu vejo bastante essa suspeita. Vejo bastante suspeita porque essas não infecciosas, como que é o diagnóstico? O diagnóstico tanto da MEG e as necrosantes, o diagnóstico é histopatológico. Com ressonância e com líquor, o teu diagnóstico presuntivo é muito bom. Você tem sabe que eu tenho quase certeza. Então, o teu diagnóstico presuntivo é muito bom, mas o definitivo dessas não infecciosas é só histopatológico. Não tem outra forma de diagnosticar. Então, beleza. E comparando as não infecciosas, comparando a MEG com as necrosantes, a raça já não faz sentido ser as necrosantes, e, de regra geral, a MEG responde muito melhor clinicamente do que as necrosantes. As necrosantes, sim, são bem ruins mesmo. O que eu vejo, assim, evolui relativamente rápido. O máximo que eu vi, assim, ficar bem, 3, 4 meses, depois começa a piorar e vai ladeira abaixo mesmo. E aí a melhora clínica do paciente, né, baseado no tratamento com corticoide, melhorou bastante, né, Ricardo? Aí acho que você pode falar um pouco, mas melhorou bastante depois do corticoide, então reforça, tudo indica que a gente está no caminho certo. Melhorou bastante com corticoide, sem antifúngico, sem antibiótico. A única coisa que teve a mais foi algum, acho que, suplemento nutracêutico, enfim, somente isso. No início do ano eu peguei um paciente, um pug, jovem, 6, 7 meses, teve uma crise convulsiva em casa, foi atendida no plantão aqui da clínica. Enfim, a plantonista acabou o ciclo dela, foi embora, o paciente ficou comigo e eu comentei do tutor, grande chance de ser uma encefalite necrosante comumente no pug e tudo mais.
Falei da importância de talvez fazer exames específicos, fazer o diagnóstico da necessidade de intervenção. O tutor naquele momento não optou e essa veterinária estava no plantão, acho que 24 horas depois, ele veio, isso era sexta, voltou domingo com muitas crises convulsivas. Chegou na segunda de manhã, eu cheguei na clínica e comentei da importância de fazer o líquor ou fazer uma ressonância, otômetro e tudo mais. Quando o tutor decidiu, autorizou o orçamento, o paciente teve uma crise convulsiva e foi a óbito. Assim, é quase fulminante, assim. É bem essa evolução. E eu lembro, na época, que eu conversei bastante com a professora Helena comentou, realmente, condiz, na mentoria, condiz muito, muito sobre a situação. Outra coisa que eu comentei, no caso agora já do Spike, acho que foi na segunda, eu atendi ele, acho que foi quarta, quinta. Na sexta, ele deu entrada em crise convulsiva, fiz a coleta de líquor, liberei ele no mesmo dia, com medicação de suporte para crise convulsiva. No sábado, saíram alguns PCRs, sábado à noite, no domingo, o laboratório estava bem empenhado, eu bem na expectativa. E na segunda, eu tinha todos os resultados, tinha essa consideração sobre a cultura. E aí, na segunda, com base nos resultados negativos, todos eles, os 3 ali negativos, foi onde eu tomei a liberdade de entrar em contato com o professor Rafael. E aí, na segunda noite, a tutora trouxe o paciente na mesma situação de que eu liberei o paciente na sexta noite, com os mesmos sinais, com a dificuldade de caminhar. E isso foi segunda. Iniciei com tratamento com corticoide e esse é o vídeo do paciente na sexta-feira. Quando ele chegou na recepção da clínica, não estava. Eu estava dentro do consultório, acho que no ultrassom, não lembro o que era. E quando eu cheguei na recepção, que eu dei de cara com a cena assim, do cachorro de pé na recepção, foi aquele baque. Eu disse, a tutora já começou a chorar, foi emoção da recepcionista, do auxiliar, assim, a tutora olhou para mim e disse, meu Deus, parece que o remédio tirou com a mão o problema dele. Hoje faz milagre. Oi? Muito bom. Corticoide faz milagre? Corticoide faz milagre. Uma professora minha e da Helena, a Márcia Moleta, que ela dizia, corticoide é muito bom, tinha que tomar de manhã, tarde e à noite. Pena que não tem complicação dele. Mas se pudesse, passava até no corpo. Gente, brincadeiras à parte, vamos responder as dúvidas aqui. O Wesley disse para levar esse carrapato para Minas. Não, esse aí é só aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente é bairrista, nem o carrapato. Zoeira, né, gente? Mas tem coisa ruim aqui também, não é só o carrapato bom. Rafael, o Rodrigo perguntou sobre a azatioprina na meningoencefalite granulomatosa. Basicamente, assim, em todas as não infecciosas, o que acontece são respostas exageradas de forma errada em alguma parte do corpo. Basicamente, o que aconteceu, imagina que essas não infecciosas elas são idiopáticas, ninguém sabe exatamente por que causa, e basicamente o teu corpo está se auto-sabotando e escolheu o encéfalo para destruir, digamos assim. E a azatioprina dá para usar, assim como dá para usar outros imunossupressores. Tem citarabina, tem ciclosporina, azatioprina, flurambucil, tem vários. A azatioprina eu já usei algumas vezes, mas tem outros melhor. O top 1 assim, hoje é a citosina arabinosina. Tá? Então, também é um imunossupressor que funciona muito bem. Toma cuidado com a azatioprina, porque assim, funciona muito bem, como eu falei, já usei várias vezes, porque assim, a gente fala muito de azatioprina, é baseado em um trabalho, se você for comparar os trabalhos, a resposta terapêutica, a sobrevida desses pacientes com diferentes imunossupressores, você olha a azatioprina assim, a sobrevida do tratamento desse paciente com azatioprina é 3, 4 vezes mais. Qual que é o problema? Esse trabalho, não lembro exatamente qual ano, esse trabalho, literalmente, eles excluíram os pacientes que morreram dentro da primeira semana. Então, entende que se você excluir já inicial os pacientes que morreram dentro da primeira semana, a tua sobrevida vai aumentar. A tua mediana ali da sobrevida acaba aumentando. Então, assim, funciona muito bem. É um imunossupressor, assim, que dá para a gente utilizar tranquilamente. Já usei bastante e dá para usar. Dá para usar sim, é bem legal.
tem que só ver assim, qual que é sobrevida, efeito colateral, mas enfim, dá para usar tranquilo. Em gatos é uma certa ocorrência de não infecciosa ou é mais comum as infecciosas? Em gato, é assim, ó, doenças, encefalites em gatos, basicamente, o que a literatura fala? A literatura fala que PIF é mais comum, disparado. Qual que é? Tem um trabalho, acho que de 2011, se eu não me engano, falando assim, ó, qual que é o... E, de novo, aí, o que eu sempre falo também é assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com os trabalhos, porque muitas vezes a realidade dos caras dos Estados Unidos, da Europa, não reflete a nossa. A gente tem uma coisa totalmente diferente, então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. É isso onde eu vou chegar. Esse trabalho fala assim, ó, qual que é o top 3 de doenças inflamatórias no sistema nervoso de gatos? Primeiro, PIF. PIF é o top 1, é o que mais tem, ponto final. Em segundo lugar, toxoplasmose. Tá? Em segundo lugar, toxoplasmose afetando o sistema nervoso de gatos. Em terceiro lugar, é uma doença chamada encefalite não PIF. O que é isso? Sabe que é uma encefalite, que é imunomediada também, mas ela não é PIF. Mas também não sabe exatamente que praga que é essa daí. E aí o que acontece minha rotina é PIF eu não vejo. Assim, ó, vejo uma PIF na vida e na morte. Claro que, por que eu não vejo PIF também? Eu não estou falando que não reflete a nossa realidade do Brasil. Acho que até reflete mesmo, em relação a PIF. PIF eu não vejo porque o diagnóstico é relativamente fácil. Né? O tutor não chega no neurologista. Não perfil, chega, eu acho. Exatamente, e PIF morre antes. Basicamente isso. O PIF vai morrer antes, então ele não chega até mim. Esses PIF não chegam em mim, enfim. Eu vejo bastante. Você vê bastante? Ah, que bom. Eu queria ver. Tem algumas coisas que eu queria ver mais, mas eu não vejo. Assim, PIF, toxoplasmose, é porque não chega em ti. Não vai chegar. Mas como sinal neurológico? Assim, em 11 anos, porque eu sempre atendi clínica geral, e neuro, e minha especialidade é cardio, né? Mas, assim, pelo menos uns 15 casos de cada, eu acho que eu já vi, assim. Ah, mas não é muito, não é muito. Eu acho, para nossa rotina de neuro... Ah, mas imagina, 15 só na tua vida que você viu, de cada um é pouco, hein? Imagina que, enfim, tá. Tudo bem, eu acho que não é muito, eu acho que 11 na vida não é tanto assim. Imagina que é um por ano que você vê. Mais ou menos isso. Mas, assim, vendo no hospital que a gente trabalhava em Lages, a casuística tinha, sei lá, 7 clínicos atendendo. E era o tempo todo, sabe? Assim, eu contando, vendo o que eu tenho de registro, que eu já coloquei nas aulas, né? Vai passando casos que a gente não bota lá no portfólio de casos clínicos atendidos, mas tem... É bastante, assim. Sim. E aí, assim, o que eu vejo, daí, de novo, minha rotina, os PIF não chegam em mim, infelizmente. Também não sei se infelizmente, não tem muito o que fazer com PIF. Infelizmente, né? Então, o que eu vejo é essa encefalite não PIF. Por que eu vejo bastante? São essas encefalites idiopáticas, a gente não sabe exatamente por quê. A PIF não chega em mim e toxoplasmose eu consigo diagnosticar. Mesma coisa, líquor, sorologia para toxo, então essa doença eu consigo diagnosticar relativamente fácil. Então, o que eu vejo mais na rotina é essa encefalite de origem X, de origem que a gente não sabe exatamente. Então, gato seria esse seria o top 3 de doenças infecciosas do gato, mas criptococose pode ser esporo, pode afetar o sistema nervoso, enfim, tem outras também que podem fazer isso, mas esse seria o top 3 de encefalites ou meningoencefalites no gato. Eu estava fazendo uma retrospectiva aqui enquanto você falava, eu não atendo 5 gatos com meningoencefalite por ano, na nossa realidade, assim, entende? Sim. Então, tipo, 1 de 5 é 20%, né? Então, é mais ou menos tranquilamente, isso. Eu atendo hoje 9 cães e 1 gato. Essa é a minha rotina, assim, entende? A casuística de gato com doença neurológica, não com doença neurológica, né? Eu acho que a casuística de gato, de forma geral, ela é menor, né? Embora está crescendo, mas ela ainda é menor, não tem comparação. Então, tranquilamente, sim, 9 cães para 1 gato. Tranquilamente isso. Com certeza. A nossa rotina de hospital CAV era principalmente metástase do linfoma e traumatismo craniano, assim. É o que a gente acho que atendia mais, né, Helena?
Com certeza. Trauma tem bastante. Eu vejo bastante trauma também. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, Rafael. A Larissa disse que acompanhou casos parecidos com o do Spike com diagnóstico de histoplasmose. Você já acompanhou? Histoplasmose com Eu lesão nunca no confirmei. sistema nervoso. Pois é. Larissa, não sei te falar. Confesso que nunca vi e não lembro, estou tentando até, eu tenho um pouco de memória fotográfica, assim, pensando nos livros, assim, de histoplasmose causando sinal neurológico. De novo, não estou falando que não estou falando que eu não sei. É isso. Uhum. Eu também desconheço. Até para fechar esse diagnóstico, seria o quê? Uma cultura fúngica? Acredito que sim. Porque diferente, por exemplo, que tu pode ver, não é esporos. Fugiu a apresentação do formato que vem na lâmina quando é criptococose. É esporos, né? Não, é isso. Criptoesporo. Porque, por exemplo, não precisaria, no caso de uma criptococose, teria a opção do PCR ou a própria cultura fúngica, claro, tem todo o tempo que precisa, mas é uma situação, por exemplo, como tanto a esporotricose, que você consegue fechar com a observação citológica. Mas acho que é difícil fechar esse diagnóstico. Eu acho que na histoplasmose não tem uma inclusão nos leucócitos característica de histoplasmose? Não, acho que não. É só IFA, né? Acho que não. Mas não confesso que eu desconheço essa apresentação neurológica também, concordo com o Rafael. Mas a gente não está dizendo que o diagnóstico estava errado, tá, gente? Só estamos dizendo que a gente nunca viu. Com certeza, não. E é por isso que a gente está aqui, para ver coisas novas e aprender também. Com certeza. Então, gente, mais alguma dúvida aí para o professor Rafael? Já usamos bastante ele, já conhecemos, já trocamos conversa fiada, já falamos um monte de coisa, está muito bom esse encontro, achei muito massa, Rafael. Obrigada de verdade, assim, já aprendi muito contigo. Acredito que os nossos alunos aproveitaram bastante também. Gente, a parte da discussão do módulo 2, eu acho que a gente vai deixar para outro dia, porque já deu 2 horas aqui. Desculpa, gente, desculpa. Imagina. O importante é a gente usar o tempo contigo e aprofundar na neuro aqui. É que a gente sempre deixa, no caso, a parte da discussão a mais para se der tempo, senão a gente remarca. Muito bom, Wesley agradeceu, o pessoal agradecendo. Valeu, show de bola, gente. Eu vou discutir essa parte do hemograma lá no Close Friends do Instagram com o pessoal do curso. Vocês acompanham lá, tiram dúvidas e a gente marca numa próxima aula um tira dúvidas do módulo 2, tá, gente? Mas foi muito importante, não se sintam comprometidos aí por causa do horário, não tem como eu falei, estava liberado. Imagina, aqui só pouquinha coisa para discutir, é só porque eu sei que agora a atenção já era, não tem mais como introduzir outro tema, né? Mas é bem tranquilo, fica tranquilaço. Deixa eu ver que tem mais gente comentando aqui, estão dando boa noite, foi ótimo, olha aí, abre o chat para te ver que foi muito bom mesmo, Rafael, não foi só eu que curti. Obrigado, valeu. Olha, tá falando para você voltar. Vamos ver aí se a gente consegue trazer mais vezes o Rafael. Foi muito legal mesmo. Fico bem feliz, fico à disposição. Só me chamar aqui. Beleza, então. Show de bola, Rafael. Obrigada. Gente, valeu, gente. Depois a aula vai lá para a plataforma. Esqueci de te perguntar, Rafael, posso disponibilizar para quem não estava ao vivo aqui a aula? Sim, então, só tira as bobeiras que a gente falou, mas tá tudo certo. Não, a gente faz uma ediçãozinha aí para tirar algumas partes, mas bem tranquilo. Foi show de bola. Obrigada. Tá? Obrigado, gente. Valeu. A Priscila perdeu o diagnóstico. O diagnóstico foi meningoencefalite granulomatosa, como o professor Rafael discutiu. Não existe diagnóstico definitivo antemortem de meningoencefalite granulomatosa. E sim, alto índice de suspeição e de diagnóstico presuntivo. Beleza, gente? Valeu, gente. Certo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigadão, Rafael. Obrigado, valeu. Ricardo. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Obrigado, professor, pelo convite mais uma vez. Até os próximos encontros. Valeu. Tchau, tchau. Helena, segura aí.
Vamos fazer uma foto nossa? Vamos, já estou fazendo print aqui, vocês nem viram. Tchau, tchau, gente. Tchau. Faz um joinha aí pro print. Tchau, tchau. Valeu.